Romanos capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 21. Acompanhe aí comigo. Romanos 7, 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora o capítulo 8, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Até aqui, por enquanto. Irmãos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos é uma das cartas mais bem estruturadas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele deve ter gasto um bom tempo, investido um bom tempo para escrevê-la. Ela assemelha-se a um livro. Alguns chamam de livro aos Romanos. Tamanha é a estrutura da construção dessa carta. Porém, ela é uma carta extremamente conceitual. O apóstolo Paulo fala aqui no campo das ideias, dos conceitos. E às vezes é meio complicado nós entendermos, porque a gente tem normalmente essa dificuldade de entender ideias e conceitos. Você pode perceber quando alguém está ensinando, você costuma vir à igreja, alguém está ensinando e começa a falar sobre conceitos, sobre ideias, e vai exemplificando e vai tentando raciocinar alguma coisa. Muitas vezes você dá uma viajada, se perde, não consegue acompanhar o raciocínio. E aí quando essa pessoa conta uma história, conta uma historinha, uma experiência, todo mundo já, eu percebo isso, né? Todo mundo já se liga, porque consegue visualizar a história, consegue, na sua mente, construir uma história. E por isso que o testemunho é tão importante, quando a gente dá um testemunho e aí você consegue participar dessa história, desse momento. Por isso nós precisamos muito da graça de Deus esta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa promover aquilo que Ele tem promover na sua vida. A palavra de Deus é mais do que retórica, é mais do que uma palavra humana, mas é o poder de Deus revelado nas nossas vidas. Então a gente tem que ter sede, vontade, desejo, estar atento, é um momento fundamental para as nossas vidas. Então não permita, que nada venha atrapalhar, nenhum cansaço, nenhuma distração. A gente tem que ter respeito, temor, aquilo que Deus tem a fazer com a sua vida, com a vida da pessoa que está do teu lado. De forma alguma, se você veio aqui e perder o momento da palavra, é em vão. Você precisa estar atento àquilo que Deus tem a revelar para você essa noite. Por isso eu ainda quero fazer uma oração contigo. Fecha os teus olhos, porque é para a tua vida, é para as nossas vidas a palavra do Senhor. Senhor, nós precisamos da tua revelação. Precisamos, ó Pai, do teu sobrenatural sobre nós. Ó Pai, nós não queremos aqui apenas ideias, conceitos, apenas, ó Pai, entendimento humano. Mas nós queremos, ó Pai, a tua revelação, a tua graça, o teu poder, agindo de verdade, ó Pai, e mudando as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, Senhor,
Ó Deus, que haja espaço para a Tua palavra na vida de cada um que está aqui esta noite. Que nada venha frustrar, atrapalhar o Teu agir, Senhor, na vida do povo, daquele que quer Te buscar, Senhor. Que abre o coração nesta hora para ser tocado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja saindo daqui tudo aquilo que possa atrapalhar o Teu agir, o Teu mover, a Tua mão de poder nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nos últimos dias, o nosso país teve uma nova lei que começou a vigorar, talvez há uns 15 dias atrás, não mais que isso. Você com certeza teve acesso, né, e conheceu esse assunto, porque esse assunto está na mídia, está na internet, está nas publicações, está na televisão, nos comentários, em entrevistas, que é a questão de beber e dirigir. Que agora é uma lei muito mais rigorosa do que era antes. Todo mundo está falando sobre isso. É verdade ou não é? Amém? Quem não ouviu falar sobre isso está muito alienado do que está acontecendo no nosso país. A lei, ela endureceu de verdade para aquele que beber e dirigir. Não é? Aquilo que eu consegui entender dessa lei, se uma pessoa for pega dirigindo com qualquer grau de álcool no seu sangue, não é? Uma dose de alguma bebida, um copo de chope, ela fazer lá o teste e acusar que ela está alcoolizada, essa pessoa vai ser multada, e uma multa pesada, não é? Quase R$1.000 de multa, pode ter carteira apreendida, se tiver bêbado vai preso, e também, se essa pessoa porventura se envolver num acidente e matar alguém, ou ferir, né, deixar alguém inválido, ela vai ser processada como um crime doloso. Por quê? Porque sabendo que embriagado ela não tem a mesma noção, embriagado ela perde o seu reflexo, ela mesmo assim entrou no seu carro, saiu e colocou em risco a vida de pessoas. Então ela teve a intenção de matar, porque havia essa possibilidade. Então essa pessoa vai responder isso como um crime. Isso foi uma coisa que abalou o nosso país. Talvez você que é do Senhor, você que é crente, você que não é envolvido com bebida alcoólica, isso para a tua vida diretamente não vai fazer uma grande diferença. Porém, olha, eu conversei com muita gente essa semana que está preocupada, que está indignada em alguns aspectos, porque isso mexeu lá com o dia a dia dessa pessoa. Eu quero tomar essa lei como exemplo para a gente poder entender uma verdade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Irmãos, essa semana, por um acaso, eu estive com alguns amigos numa reunião social à noite. É um encontro de pessoas que eu conheço há mais de 20 anos, nós trabalhamos juntos. E eu estive lá. E quando eu cheguei, eu fiquei contente, porque só tinha refrigerante, só tinha sucos na mesa, não é? Foi raro eu encontrar alguém bebendo alguma bebida alcoólica. Já reflexo dessa lei que está acontecendo no nosso país. E imagine então uma mesa repleta de pessoas ali numa festa. Algumas pessoas dessa festa, como eu, como você, por exemplo, nós não bebemos. Nós sabemos que isso não vai fazer bem para a nossa vida, então a gente não tem este costume, esse hábito. Isso faz mal para mim, isso faz mal para a minha família, isso vai fazer mal para os meus filhos e para as pessoas que convivem comigo. Então eu não bebo. Agora, hoje, né, existem pessoas que quando estão, vamos dizer assim, antes desta lei, quando estão diante de uma mesa, e ela sabe que ela está dirigindo,
Algumas vão ter essa consciência. Poxa, eu tô com um automóvel. Mesmo a pessoa que bebe, não é? Eu estou com um automóvel. Se eu beber e estiver embriagado, eu vou colocar a minha vida em risco, da minha família em risco. Eu vou colocar a vida das pessoas do próximo em risco. Então, mesmo aqueles que bebem, eu não vou beber. Por quê? É algo que é um raciocínio lógico e natural. Isso está na nossa mente, não é? É perigoso. Existem aqueles, irmãos, que até 20 dias atrás, ele sabia que embriagado ele não tem reflexo, ele sabia que embriagado ele pode colocar a vida de pessoas em risco, da sua própria família em risco, mas o que ele fazia? E daí? E daí? Mesmo assim, eu vou lá e vou fazer o que eu quero, não é? Não importa, não estou nem aí com essa lei natural que brotou no meu coração. Agora, talvez nesta mesma situação, com essa nova lei, as coisas mudaram um pouco. Mesmo esse, que não estava nem aí com a sua família, não estava nem aí com o seu próximo, talvez pelo seu egoísmo ele comece a pensar, agora mexeu no meu bolso, não é? Agora eu posso levar uma multa, agora eu posso ter que pagar R$1.000, posso perder a minha carteira, né, e prejudicar a minha profissão. Então, agora eu não vou beber mais. Se não foi pela força da lei natural, foi pela força da lei do nosso país, que disse, olha, se você beber, você vai ser passível de levar uma multa, você vai ser passível de repreensão e até mesmo de prisão. E aquilo pode fazer muitas pessoas refrear, como está acontecendo nos dias de hoje. Porém, nessa reunião que eu fui, irmãos, mesmo naturalmente, todos sabendo que não devemos dirigir quando bebemos, mesmo todos sabendo que se dirigirmos e formos parados pela polícia, nós vamos ser multados severamente, podemos perder a carteira. Mesmo assim, existiam aqueles que não estavam nem aí e estavam bebendo. Estavam dando de ombros para toda essa situação. Por que que isso acontece? Porque, irmãos, nós não somos, todos nós não somos dirigidos por regras e por leis. Não adianta você e eu, por mais que a gente conheça as regras, por mais que a gente conheça as leis, nós não somos dirigidos por isso. Nós somos dirigidos por paixão. Quando eu tenho paixão numa coisa e eu quero fazer uma paixão até egoísta, eu vou lá e faço. E não estou nem aí para tudo ao meu redor. É sobre isso que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui. Ele fala que existe uma lei colocada por Deus, comunicada por Deus no nosso coração. E essa lei fala para todos nós aquilo que é certo e aquilo que é errado. Olha, nós somos indesculpáveis em muitas coisas. Mesmo aquele que entrou aqui pela primeira vez e nunca esteve numa igreja evangélica, de alguma forma Deus já comunica a ele aquilo que é certo e aquilo que é errado. Existe uma lógica, uma razão, um conhecimento e uma experiência que vai dizer, olha, isso eu posso fazer, mas aquilo eu não posso fazer. Mas esta lei e esta regra, mesmo existindo e sendo conhecida, não é suficiente para frear as nossas paixões. Porque quando eu quero fazer, eu faço. Não importa se eu estou colocando em risco a vida de alguém. Não importa se eu estou colocando em risco a vida da minha família. Não importa se eu estou transgredindo uma lei do meu país. Não importa. Eu quero beber e eu preciso dirigindo para a minha casa e eu vou fazer. Muita gente é direcionado pela paixão. Talvez eu nunca faria isso. Talvez não com a bebida. Mas e em outras coisas? Em outros aspectos, em outras coisas que você tem paixão e não consegue resistir a essa paixão.
E da mesma forma que o nosso país colocou leis mais rigorosas, irmãos, os judeus, eles também colocaram leis que especificaram, olha, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Olha, se você desagradar a Deus, você vai colher algumas multas, você vai recolher algum prejuízo. Se você andar neste caminho que desagrada a Deus, que é o pecado, olha, você vai ser amaldiçoado, você vai amaldiçoar a sua vida, a sua casa, a sua história, a sua família. É maldição que você está gerando aí dentro da sua vida. Olha, a lei está aqui. E se você obedecer à lei, olha, você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada, a sua vida vai ser abençoada, a presença de Deus vai estar na tua vida. E muitos têm acesso a essa informação. Você que está aqui sentado, tem acesso a esta lei de Deus todo final de semana. Essa lei de Deus, ela está lá no seu intelecto, está lá no seu discernimento, no seu conhecimento. Você é indesculpável ainda mais, porque já não é mais uma sensação do que é certo e que é errado. Você que está nos caminhos do Senhor, você sabe, porque você aprende a cada encontro, a cada palavra, a cada leitura, a cada instrução. Você aprende aquilo que é a vontade do Senhor e aquilo que não é vontade do Senhor. Você sabe. Só que mesmo sabendo, mesmo entendendo a vontade do Senhor para a nossa vida, mesmo conhecendo os pormenores e os prejuízos que a gente leva se a gente desobedecer à vontade do Senhor sobre a nossa vida, mesmo assim, isso não é suficiente para nós nos livrarmos do erro e do pecado. Não é, porque nós somos movidos por essa paixão. E quando vem a paixão e a gente quer fazer, a gente passa por cima, sim, da família, a gente passa por cima da nossa história, a gente passa por cima de tudo aquilo que a gente construiu, a gente passa por cima da vontade, do ensino da igreja, a gente passa por cima do ensino do pastor, a gente passa por cima de Deus e dá de ombro para todas as coisas. Não importa o que eu já aprendi, importa é o meu desejo egoísta de fazer o que eu quero. O ser humano é assim. É a nossa personalidade decadente, que é assim. E talvez você possa pensar, eu não sou assim. Comigo não. Eu sou mais bonzinho. Eu sou perfeito, eu sou santo. Comigo não. Eu não sou desse jeito que você está falando, pastor. Eu quero dizer, irmãos, eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Por mais que eu queira, fazer tudo direitinho da forma que o Senhor determina para a minha vida, e eu tenho conhecimento disso, muitas vezes eu falho. E quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo essa mesma coisa, um homem tremendamente usado por Deus, escritor da maior parte do Novo Testamento, abrindo seu coração aqui para os romanos e abrindo seu coração para todos nós e dizendo, olha, eu quero fazer o bem, por mais que eu quero fazer o bem e eu me esforço em fazer o bem, eu não consigo, quando eu dou uma vacilada e eu vejo, já fiz o mal. E por mais que eu queira me proteger, e eu não quero fazer o mal, e eu sou disciplinado, e eu faço tudo direitinho, quando eu dou uma vacilada, eu já fiz o mal. Existe algo que está dentro da natureza do ser humano que nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos vencer. Há uma historinha que diz o seguinte: um escorpião, ele precisava atravessar o rio. E ele não conseguia atravessar o rio. E ele foi conversar com o sapo. Disse, olha, dá para você subir nas suas costas? Você me leva até a outra margem? E o sapo disse, de jeito nenhum. Quem garante que você não vai me ferroar? Aí ele diz, olha, eu dou a minha palavra que eu não vou te ferroar. E convenceu então o sapo. Pulou
nas costas do sapo, o sapo se ajeitou e deu o seu primeiro pulo, foi na primeira pedra. Se ajeitou, deu o segundo pulo, foi para a segunda pedra. Se ajeitou de novo, se preparou, quando ele deu o terceiro pulo, o escorpião não resistiu e ferrou as costas do sapo. E o sapo, tentando subir na terceira pedra, disse, mas você não disse, né, que me deu sua palavra que você não ia me ferroar? E o escorpião disse, eu não consegui resistir, foi a minha natureza. E é isso, irmãos, que acontece comigo e com você. A nossa natureza decaída e de pecado, ela faz com que a gente não tenha força suficiente para vencer este inimigo. Esse inimigo, por mim mesmo, ele é invencível. Não tem jeito. Por mais, olha, o apóstolo Paulo não conseguiu. Não tem jeito. Por mais que você se esforce com toda a sua força, disciplina, vontade, desejo, em algum momento, a paixão da carne, eu estou chamando de paixão, o apóstolo chamou de carne, o desejo de satisfazer a carne, a paixão por aquilo que você colocou na sua cabeça e você quer fazer, vai fazer em algum momento que você dê de ombros para Deus. Diz, eu não estou nem aí com a vontade de Deus. Eu não estou nem aí para os meus anos de evangelho. Eu não estou nem aí para o que o pastor disse. Eu não estou nem aí para o que a minha família pode ser prejudicada com isso. Eu vou fazer isso que eu estou querendo. É o egoísmo que está no coração do ser humano. E que pela nossa força nós não vamos conseguir vencer isso de forma alguma. Uma outra coisa aqui é a seguinte. A lei falada pelo apóstolo Paulo, ela é como uma fronteira. É como se aqui passasse uma fronteira, aonde eu sei que se eu estou do lado de cá dessa fronteira, eu estou dentro da lei de Deus. Eu estou dentro da vontade de Deus. Eu estou na santidade que nós cantamos aqui. Eu estou em comunhão. Mas eu olho para aquela fronteira e eu sei que se eu passar do lado de lá da fronteira, eu estarei fora da lei. Eu estarei transgredindo. Eu estarei em pecado. E eu olho a distância e vejo que eu estou longe daquela fronteira. Mas eu estou tão longe que se eu der um passinho, eu ainda estou na bênção, dentro da lei. Ainda está tudo bem. Mas aí eu olho para aquela lei e eu tenho aquele desejo, aquela paixão, mas eu sei que eu não posso chegar até ali, mas eu dou mais um passo e fico na extremidade da lei. Eu fico a um passo de transgredir a lei. Eu fico às margens ali da fronteira da santidade e do pecado. E quando eu vacilo, quando eu permito que a minha natureza fale mais alto, eu dou mais um passo. E aí eu transgrido. E aí eu estou fora da lei. E aí eu estou fazendo a minha vontade, a vontade da carne. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei, ela é boa, porque ela me dá um parâmetro, e eu sei aonde eu devo andar. Mas, por um lado, ela não é suficiente, e ela até tem um pouco de prejuízo, porque ela me atrai. Ela me atrai quando eu olho que eu posso passar muito perto daquela lei, daquela situação. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva no Éden. Quando Deus disse que daquela fruta eles não podiam comer. Ali há um parâmetro. E você passa e você olha, e você dá alguns passos, e você olha, e daqui a pouco você vacila, cai no enredo do inimigo, e quando você vê, você já transgrediu, já pecou, já está fora da lei. Então, não é a lei que vai fazer com que a gente possa estar longe do pecado e dentro da santidade. Muita gente pensou que foi assim, os judeus pensaram que isso funcionaria.
e estabeleceram uma série de leis para que o povo pudesse andar. Mas eles sempre passavam do lado de lá da fronteira. A igreja, hoje, pensa muito assim. Olha, a igreja a igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Coloca um monte de lei, um monte de regras, não é? Olha, aí você começa a andar dentro daquela regra, e aí tem fronteira para cá, tem fronteira para lá, tem fronteira de todos os lados, por causa da lei. E aí a gente vê a nossa incapacidade de permanecer em santidade. Nós não temos forças para isso. Não dá. Então, o que fazer? Olhando para o texto, o que fazer para ter uma vida de santidade, uma vida vitoriosa, uma vida com Deus? Vamos olhar para o que o apóstolo fez. Primeira coisa que ele fez. Ele foi sincero. E ele abriu o seu coração, reconhecendo essa verdade. Ele disse, olha, eu não consigo. Por mais que eu tenha um entendimento que eu estou fazendo uma coisa errada, porque Deus colocou esse entendimento no meu coração, por mais que eu conheça a lei de Deus revelada na Bíblia, comentada pelo meu pastor, por mais que eu já sei que isso é errado, e eu conheço, eu sei que isso é errado, muitas vezes eu não tenho força de dominar a minha paixão, o desejo da minha carne. Ele foi sincero em reconhecer isso. E aí estava a causa raiz do problema do Paulo, e do meu problema, e do seu problema também. A gente precisa chegar na causa raiz com muita sinceridade. Sabe, irmão, se eu estou tendo dor de cabeça, porque eu estou com um problema na minha vista, e ficar tomando analgésico cada vez mais forte, eu vou ter que ficar tomando a vida toda analgésico cada vez mais forte, porque eu estou mascarando um problema para poder me aliviar um pouco. E o meu problema não é tomar analgésico, o meu problema é usar um óculos, para que eu não tenha mais dor de cabeça. Não é por isso que eu estou usando óculos. É só um exemplo, tá? A gente precisa encontrar a causa raiz do problema para que ele possa ser tratado. E enquanto eu estiver colocando máscara, maquiagem, enquanto eu estiver me enganando, dizendo, olha, eu sou bom, eu sou santinho, eu não erro, olha, tem gente pior que eu, né? Eu ando direitinho. Enquanto a gente estiver se enganando e não reconhecer que com a nossa força a gente não consegue vencer o mal que está em nós, essa tendência de pecado decaída do ser humano, nós não conseguimos vencer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer, você é pecador. Você é pecador e não tem disciplina que te faça mudar. Você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, que acorde 4 horas da manhã, esteja orando e até o meio-dia ainda não tomou café da manhã, que está em oração. Você pode ser aquela pessoa reclusa que não sai da tua casa para não ver nada, não assiste televisão. Em algum momento, o pecado vai te vencer. O pecado que habita em você vai te vencer. E você vai transgredir e você vai estar fora da lei de Deus. Não tem jeito. Você precisa reconhecer isso. E quando você reconhece isso, que você não consegue vencer o pecado, você tem que se render a uma verdade. Leia aqui o verso 25 comigo. A verdade é essa. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos ler o 8:1. Portanto agora, olha o segredo. Portanto agora, já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. O único que pode vencer, e que venceu o pecado, e que venceu a morte, foi Jesus Cristo. É por isso que nós não vamos entender a salvação. Você não está aqui para entender a salvação em Jesus Cristo, mas você está aqui para aceitar a graça salvadora de Cristo pela tua vida,
que te amou e provou o amor pela tua vida, tendo morrendo por você, fazendo sacrifício e te chamado, sendo você ainda um pecador. Você era pecador, e enquanto estiver aqui nessa terra, meu irmão, você ainda será um pecador. Porém agora, você pode aceitar, você pode usufruir, você pode se desmanchar e se entregar a esta verdade. Jesus Cristo te ama e Ele fez uma obra redentora para vencer o pecado da tua vida. E essa obra, irmãos, de vencer o pecado da nossa vida é só por Jesus. Não tem outro jeito, é só Jesus Cristo que pode vencer o pecado nas nossas vidas. Por isso, graças a Deus por Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há salvação, não há comunhão, não há amizade com Deus, não dá para a gente viver em santidade, a gente precisa passar pela cruz de Cristo e ficar lá em comunhão, caminhando lado a lado com o nosso Senhor. Aí começamos então um processo de vitória, um processo de santidade nas nossas vidas. Não é uma obediência de regras. Não é você se esforçar ao máximo para ficar fora de fronteiras. Mas é você aceitar esse mistério, esse amor tremendo de Deus revelado sobre a tua vida. Sabe, irmãos, é o que acontece muitas vezes com... Vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem o trabalho com a casa de recuperação, aonde vem muitas vezes os alcoólicos, os viciados, que a gente direciona para lá. E muitas vezes, não é? Quem quer a recuperação do alcoólatra, do viciado, é a família, é a mãe, é o pai, que bate aqui na nossa porta desesperado, porque querem a recuperação do seu filho. E a gente até tenta direcionar, tenta ajudar, mas a gente já sabe, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque não adianta a mãe, o pai, ter vontade que ele se recupere. O viciado, o alcoólico, é ele quem tem que ter o desejo, a paixão da sua recuperação. E a recuperação de um alcoólico, não é? Para quem já estudou um pouquinho sobre isso, ela começa, do viciado, quando ele abre o seu coração com sinceridade e reconhece: eu sou doente, eu tenho esse problema. Eu conheço um escritor que já tem 80 e poucos anos, e ele já não bebe há muitos anos, há muitas décadas, e até hoje ele diz que ele é um alcoólico em recuperação, porque ele sabe que ele tem aquela fraqueza, ele reconhece, e a partir desse reconhecimento que ele não tem força para vencer aquilo, e aí ele começa a reconstruir a sua vida. E assim, você tem que reconhecer, você é pecador, e não tem jeito, você precisa de Jesus Cristo para ter comunhão com Deus. Não tem jeito. E aí então você começa uma vida de vitória. Mas não é só isso. Irmãos, quando um alcoólico em recuperação, ele começa o seu processo, ele vem para a igreja, não é? Ele começa o envolvimento, às vezes é batizado. Estou dando aqui um exemplo hipotético. Ele é batizado, ele começa a frequentar, e ele, sabe, tem vitória, né? Alguns meses de vitória, às vezes alguns anos de vitória, e de repente ele dá uma vacilada e ele bebe de novo. E aí o que acontece? Ele, talvez nesse tempo todo, ele pensou que ele já havia vencido o pecado. Que ele já havia domesticado esta fera do pecado. Que ele já conseguia controlar o seu pecado. Não é? E deu aquela vacilada e acabou errando de novo. E quando ele erra, sabe o que acontece? Às vezes ele se envergonha, se entristece, vê que falhou, e aí ele some, vai embora. Se esconde de Deus, se esconde da igreja, se esconde dos irmãos que investiram na vida dele. Ele vai embora porque ele acha que Deus se frustrou, Deus não ama mais, que Deus, sabe, está chateado com ele, que os irmãos... E vai embora. Isso pode acontecer com as nossas vidas. A gente vem caminhando, e vem vencendo,
E de repente você cai no erro, cai no vacilo e peca. E aí quer se esconder, quer ir embora, sabe? Não quer dar satisfação para ninguém, porque você acha que Deus já não te ama mais. Eu quero te dizer, irmãos, Deus, Ele não vai te amar mais ou menos por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus, Ele não vai te amar porque você, sabe, acorda às 4 horas da manhã, sai de madrugada e vai levar um sopão para o mendigo. Ou se você ficou na sua casa dormindo e não quis levar o sopão para o mendigo, Deus não vai te amar mais aquele que foi do que aquele que ficou. Deus, Ele te ama. Independente se você é fiel ou não, Deus, Ele ama a tua vida. Independente se você está fazendo alguma coisa para Ele ou não, Deus, Ele te ama. E esse amor de Deus, Ele é irresistível. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que o amor de Deus nos alcança. Nos alcançou. Independente, você não compra o amor de Deus por aquilo que você faz. Você não compra o amor de Deus com a sua santidade. Você não compra o amor de Deus com essas coisas. Deus, Ele te ama. E o amor dele é irresistível. Então a coisa é o contrário. Quando eu percebo que eu não consigo vencer o pecado, quando eu percebo que só em Jesus Cristo eu me aproximo de Deus, e quando eu percebo que o amor de Deus é tão irresistível na minha vida, que eu tenho que me direcionar para rumo desse Deus. Eu tenho que fazer o melhor para este Deus. Eu tenho que me derramar, que me entregar, que me empenhar, que gastar toda a minha energia, todo o meu talento, toda a minha força, tudo aquilo, porque Deus me ama. Deus me ama e eu quero estar perto deste amor. É assim que funciona a minha jornada e a minha caminhada com Cristo. Porém, você só vai conseguir ter esta vitória se você for um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Que é o que fala aqui no final. Romanos 8, verso 2. Portanto, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida me encontrou. O Espírito de vida me atingiu. O Espírito de vida chegou até a mim. Vamos ler o 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí o Paulo coloca um terceiro elemento nessa briga da minha paixão contra o meu raciocínio e o meu entendimento. Porque ele fala, olha, o seu raciocínio e o seu entendimento, como nós já vimos, não vai resolver o problema da sua paixão pecaminosa. Mas existe um elemento que vence. E este novo elemento que Paulo coloca aqui é o Espírito de Deus habitando nas nossas vidas. Esse elemento faz toda a diferença. Quando eu me aproximo de Cristo e passando pela cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a minha vida. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, e eu começo a ter um relacionamento vivo com Deus, a minha paixão, irmãos, ela muda de direção. Agora a minha paixão não é mais satisfazer o desejo da minha carne, a minha vontade, aquilo que é a minha tendência de pecado. Mas a minha paixão é fazer a vontade de Deus, que está se revelando no Espírito Santo, que está me enchendo e me direcionando e me fazendo sentir-se amado do Pai e me dando condições de vencer o pecado que às vezes briga e teima vencer na minha vida. O crente em Jesus Cristo, ele precisa entender este mistério. Se você continuar apenas, você vai participar de milhares de cultos, muitos cultos, e você vai ter lá na sua mente, gravado, bonitinho, melhor do que eu tenho, toda a vontade de Deus para a tua vida. Você vai reconhecer, olha, Deus quer que eu faça assim, você sabe. Você vai saber, você vai ser catedrático, pós-graduado,
não é? em ouvir a vontade de Deus na sua vida. E o seu intelecto, a sua razão, o seu raciocínio lógico vai estar cheio da vontade de Deus. Porém, se você não for um homem cheio do Espírito Santo, se você não for uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, para que a sua paixão seja o convívio, o contato, a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não vai conseguir vencer o pecado. O seu intelecto não vai ajudar. Quando você for tentado, você vai transgredir, você vai passar a fronteira. Você precisa ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero continuar lendo com você aqui para que você entenda ainda mais. Olha o verso 5. Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mentalidade da carne é morte, mas mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, mas nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Você tem que andar no Espírito. Assim você vai conseguir vencer a carne. Assim você vai quebrar a mentalidade daquilo que você acha que sabe. Eu sei o que é ser crente, mas Deus não está interessado se você sabe o que é ser crente ou se você conhece a lei de Deus de trás para frente. Deus, Ele quer que você ande no Espírito Santo de Deus. A vontade do Senhor e a revelação de Deus sobre a tua vida é que você esteja lotado do Espírito Santo de Deus. E assim você vai conseguir vencer. Assim a vitória vem sobre a sua vida. Assim, irmão, você vai conseguir tomar essa fera do pecado que habita em você. E eu quero te dizer, até os últimos dias da sua vida vai habitar. Você pode estar trancado dentro da tua casa, você vai pecar contra a sua família, contra as pessoas que você mais ama, você vai cometer pecado. Não tem jeito. Essa fera, ela vai continuar até a revelação plena de Jesus Cristo na tua vida. Porém, se você estiver cheio do Espírito Santo, o pecado não é uma constante, mas é um acidente. E você tem alguém para interceder pela tua vida, alguém que te ama. Ele não ama o pecado que habita na tua vida, ele não ama os erros que você comete, não. Ele não suporta, a transgressão, o erro, a falha. Mas mesmo nisso, mesmo se você entrou aqui, olha, com a maior sujeira, ele ama a tua vida. Ele continua te amando. E Ele vai te amar até o final. Enquanto você estiver respirando, Ele vai te amar. Entenda o amor de Deus sobre a tua vida. E esse amor, Ele possa te atrair para Deus. Esse amor, Ele pode te levar. Eu quero conhecer mais o meu Deus. Eu quero estar mais cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer mais a vontade de Deus. Eu quero ter mais santidade no Senhor. Você quer isso na tua vida, meu irmão? Você quer mesmo? Olha, você deve estar cansado de sentar nessa cadeira. Você conhece muito da lei de Deus, mas você precisa do Espírito Santo se revelando em você. Você precisa do Espírito Santo queimando aí como uma chama acesa no teu coração. Você precisa do Espírito Santo falando mais alto do que a voz do pecado e da carne e que as paixões egoístas que você tem. O Espírito Santo tem que ser abundante na vida do crente. O crente tem que andar em espírito, segundo a palavra de Deus que nós lemos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Aleluia, Jesus. Quero convidar o grupo de louvor para estar aqui. Vamos cantar um cântico ainda, preparando o nosso coração. Nos preparando. Você que está aqui, esteja de olhos fechados na sensibilidade da presença do Senhor.
Portanto, agora, não há mais condenação alguma para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida, em Jesus, nos livrou da lei da morte e nos livrou da lei do pecado. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele te ama.